Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Inês, tenho 36 anos, e durante muito tempo acreditei que já conhecia todos os caminhos da minha vida. Morei em Lisboa por anos, naquela cidade que nunca dorme, onde a pressa é lei e onde ninguém parece ter tempo para olhar verdadeiramente para o outro. Eu me acostumei a viver entre buzinas, prédios altos e compromissos intermináveis. Mas, com o tempo, percebi que tudo aquilo não me completava. Era como se eu tivesse conquistado o que era esperado, mas não o que meu coração pedia. Houve um dia em que acordei e percebi que não podia mais. Não queria continuar naquela rotina de acordar, trabalhar, voltar para casa exausta e repetir o ciclo sem sentir nada além de cansaço. Foi nesse momento que decidi começar de novo. E o meu recomeço aconteceu no Alentejo, uma região que parecia ter sido desenhada pela própria calma. Lembro-me da viagem como se fosse ontem. A cada quilômetro que deixava Lisboa para trás, sentia meu peito mais leve. Quando finalmente cheguei à vila, fui recebida por ruas estreitas de pedra, casas brancas com janelas pintadas de azul e flores vermelhas nas varandas. O ar tinha cheiro de pão acabado de sair do forno, misturado ao aroma distante das oliveiras. O céu parecia maior ali, e o silêncio tinha o som suave do vento. Os primeiros dias foram como um mergulho em um mundo novo. Descobri a padaria, onde uma senhora sorridente insistia em me oferecer broa ainda quente. A mercearia pequena, onde todos pareciam se conhecer, fez com que eu me sentisse observada, mas de forma acolhedora, como se eu fosse mais uma peça a encaixar-se naquele quebra-cabeça antigo. Na praça central, um coreto lembrava tempos passados, e o sino da igreja tocava em intervalos certos, como um relógio que ditava a vida sem pressa. Foi numa dessas caminhadas tranquilas que vi Tiago pela primeira vez. Ele estava na porta de uma oficina de carpintaria, segurando uma tábua grande com firmeza. A oficina era simples, mas cheia de vida. Tábuas empilhadas, ferramentas penduradas e o cheiro marcante de madeira recém-cortada. Tiago tinha ombros largos, postura reta e mãos calejadas. Não parecia o tipo de homem que falava muito. O silêncio parecia ser parte dele. Quando nossos olhos se encontraram, ele não disse nada, apenas inclinou a cabeça num cumprimento discreto. Eu, um pouco sem graça, retribuí com um sorriso rápido e segui andando. Mas aquela troca silenciosa ficou gravada em mim. Não havia sido apenas um encontro casual. Havia algo naquele olhar firme e sereno que despertou uma curiosidade que eu não soube controlar. Nos dias seguintes, reparei que sempre passava pela rua da oficina, quase sem querer. E, cada vez que olhava, lá estava Tiago, concentrado, como se o mundo ao redor não existisse. Serrava, lixava, ajustava peças com paciência e dedicação. Eu observava discretamente, tentando entender o que me atraía tanto naquele homem silencioso. O curioso é que, mesmo sem falar comigo, ele parecia dizer muito. A forma como se movia, o cuidado com cada detalhe, o foco que colocava em tudo o que fazia. Era diferente de tudo o que eu tinha conhecido até então. Certa tarde, parei perto da praça para descansar. As crianças brincavam de correr ao redor do coreto, enquanto alguns senhores jogavam cartas à sombra de uma árvore. O sino da igreja tocou 4 vezes, e naquele som havia uma melodia calma, distante da correria que eu deixará para trás. Respirei fundo e pensei, talvez eu esteja exatamente onde preciso estar. Mesmo assim, a solidão me acompanhava. Por mais que eu apreciasse a tranquilidade do lugar, havia momentos em que o silêncio parecia pesar. Eu havia deixado não só uma cidade, mas também capítulos inacabados da minha vida. Relações que não deram certo, promessas que não se cumpriram, sonhos que ficaram pelo caminho. E, de alguma forma, Tiago parecia carregar também os seus próprios silêncios. Não era difícil perceber que havia nele algo guardado, como um livro fechado há muito tempo. Talvez fosse isso que me atraía. A sensação de que ele escondia histórias que ninguém conhecia. Naquela primeira semana,
Nossas interações foram apenas olhares rápidos e gestos educados. Nada mais. Mas, dentro de mim, algo começava a se transformar. Era como se a vida estivesse prestes a me mostrar algo grandioso, algo que eu jamais teria encontrado se não tivesse tido coragem de mudar. Naquela noite, deitada na cama do meu novo lar, ouvi apenas o vento balançando as janelas e os grilos cantando ao longe. Fechei os olhos com um pressentimento estranho, como se os dias à frente guardassem segredos prontos para serem revelados. Eu não imaginava, mas aquele carpinteiro silencioso e sua oficina de madeira estavam prestes a mudar tudo. Os dias na vila passavam devagar, mas de uma forma que me fazia bem. Acordava cedo, abria as janelas da minha nova casa e deixava a brisa quente do Alentejo entrar. O som dos pássaros substituía os alarmes do celular, e as ruas tranquilas me convidavam a caminhar sem destino. Ainda assim, uma presença silenciosa parecia acompanhar meus pensamentos. Tiago. Não sei se era o acaso ou se era eu que criava desculpas, mas quase sempre encontrava um jeito de passar em frente à oficina dele. Era como se aquele lugar tivesse um imã. E, cada vez que eu olhava para dentro, descobria um detalhe novo. Uma mesa coberta de ferramentas, pilhas de madeira que exalavam cheiro fresco, objetos meio escondidos em prateleiras cheias de pó. Um dia, finalmente, tomei coragem de entrar. Parei diante da porta aberta, respirei fundo e bati de leve, embora não houvesse campainha. Posso? Perguntei, com a voz baixa. Tiago levantou os olhos do trabalho e me olhou por alguns segundos que pareceram longos demais. Depois, apenas acenou com a cabeça. Era um convite simples, mas me senti como se tivesse atravessado um portal. O interior da oficina era ainda mais fascinante de perto. Havia ferramentas que eu nunca tinha visto antes, dispostas em ordem impecável. Martelos, serras, plainas, cada uma com sinais de uso, como se carregassem histórias próprias. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi um torno enorme, antigo, de madeira robusta, ocupando quase o centro do espaço. Era uma peça grandiosa, imponente, que parecia guardar segredos de gerações. Fiquei tão impressionada que as palavras escaparam da minha boca sem pensar. É a coisa mais grandiosa que já vi no meu caminho. Tiago ergueu uma sobrancelha, talvez surpreso com minha reação. Não respondeu de imediato, apenas continuou seu trabalho com calma. Mas notei um leve sorriso de canto, quase imperceptível. E, naquele instante, entendi que ele ouvirá mais do que minhas palavras. Olhei em volta, tocando levemente as superfícies, como quem explora um museu secreto. Cada móvel, cada detalhe feito à mão mostrava o talento e a dedicação de Tiago. Não eram apenas cadeiras ou mesas. Eram pedaços de vida moldados pela paciência. Você gosta de trabalhar com madeira? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ele parou por um instante, apoiou a ferramenta sobre a mesa e respondeu com voz grave. A madeira ensina. Quem tem paciência, aprende com ela. Aquilo ficou gravado em mim. A simplicidade da frase escondia uma profundidade que eu não estava acostumada a ouvir. Contei a ele, meio sem jeito, que tinha encontrado um armário antigo na minha nova casa, e que não fazia ideia de como consertá-lo. Para minha surpresa, Tiago não demorou a oferecer ajuda. Disse que poderia passar lá um dia e me mostrar o que fazer. Mas, antes mesmo disso, convidou-me a aprender um pouco ali, na própria oficina. Foi assim que, minutos depois, ele colocou uma plaina em minhas mãos. Era pesada, maior do que eu imaginava. Tentei segurar com firmeza, mas senti minhas mãos tremerem. Não apenas pela falta de costume. Havia também o nervosismo de estar tão próxima dele. Tiago percebeu minha dificuldade, aproximou-se devagar e ajustou minhas mãos sobre a madeira. O contato foi breve, respeitoso, mas suficiente para que meu coração disparasse. Eu me concentrei em respirar fundo, tentando parecer tranquila, mas minhas mãos começaram a suar. Com calma,
disse ele, baixinho. A madeira responde ao jeito como você a trata. Passei a ferramenta sobre a tábua, como ele indicou. As lascas de madeira caíram em silêncio, criando um som suave, quase relaxante. Senti uma onda estranha de satisfação, como se aquele gesto simples tivesse mais significado do que eu podia entender naquele momento. Tiago observava sem pressa, atento a cada movimento. Havia algo no olhar dele que me deixava desconfortável e ao mesmo tempo segura. Era como se dissesse sem palavras: "Você consegue." Quando terminei, soltei um riso leve, quase infantil. Eu, que sempre vivia entre papéis, computadores e reuniões, agora me sentia orgulhosa de ter conseguido algo tão simples. Tiago não riu comigo, mas vi seus olhos brilharem por um instante, como se aprovasse meu esforço. "Acho que vou precisar de muitas aulas", confessei, ainda sem jeito. Ele apenas respondeu: "Então volte quando quiser." Saí da oficina com o coração acelerado. O sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados. Caminhei pelas ruas estreitas da vila, sentindo o cheiro de jasmim vindo dos jardins. E, pela primeira vez em muito tempo, sorri sozinha, sem precisar de nenhum motivo aparente. Não sabia explicar, mas algo dentro de mim havia mudado. Era como se aquele torno enorme, aquela oficina e aquele homem silencioso tivessem me mostrado uma nova porta, pronta para ser aberta. Depois daquele dia na oficina, algo dentro de mim parecia diferente. Eu voltava para casa com a sensação de que carregava uma descoberta preciosa. Era como se tivesse aberto uma porta para um mundo que sempre esteve ali, mas que eu nunca havia notado. O cheiro da madeira, o som das ferramentas e, acima de tudo, a calma de Tiago continuavam ecoando em mim. No entanto, eu sabia que não podia deixar aquilo morrer como um simples acaso. Então, alguns dias depois, voltei à oficina. Bati de leve na porta, e ele, sem se surpreender, apenas fez um sinal com a cabeça, como quem já esperava minha visita. "Trouxe coragem de novo?" perguntou, com aquele tom sério, mas com um brilho discreto nos olhos. "Mais ou menos", respondi, rindo nervosa. Tiago me entregou outra vez a plaina, e começamos o exercício. Ele não falava muito, apenas observava meus movimentos, quando necessário, corrigia com paciência. A cada orientação, eu percebia como a madeira realmente respondia ao jeito com que era tratada. Havia uma delicadeza inesperada no trabalho pesado. Dessa vez, no entanto, eu não estava tão assustada. Ainda sentia minhas mãos tremerem, mas também havia uma estranha confiança em mim. Quando a lâmina da plaina deslizava, retirando lascas finas, senti orgulho de cada resultado, por mais imperfeito que fosse. "Está melhorando", disse ele, num tom que parecia uma vitória. Sorri sem conter a satisfação. Nunca imaginei que aprender algo tão simples poderia me dar tanto prazer. E, principalmente, nunca imaginei que alguém tão silencioso pudesse se tornar um guia tão paciente. Com o tempo, os encontros na oficina passaram a fazer parte da minha rotina. Eu ia com a desculpa de aprender, mas sabia que havia algo mais. A cada lição, a cada olhar discreto, a cada silêncio compartilhado, eu sentia que estávamos construindo algo invisível, mas real. Certa tarde, levei café e broas da padaria para agradecer. Tiago recebeu sem dizer muito, mas percebi que aquilo o surpreendeu. Sentamos na porta da oficina, observando o movimento da rua, que na verdade era quase nenhum. Ele tomou um gole, suspirou e, pela primeira vez, falou sobre si mesmo. "Meu pai me ensinou quase tudo o que sei", contou, olhando para o horizonte. Esta oficina era dele. Ouvi com atenção, sem interromper. Era raro ele falar mais do que uma frase. Quando ele se foi, achei que não ia conseguir continuar. Mas a madeira é paciente. E eu fiquei. Havia dor em suas palavras, mas também força. Era como se ele tivesse aprendido a transformar a ausência em resistência.
E isso me tocou profundamente. Eu quis dizer algo que o confortasse, mas senti que não era preciso. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Então apenas coloquei a xícara no chão e deixei que aquele momento se prolongasse. Nos dias seguintes, a oficina virou quase um refúgio para mim. Não era só sobre aprender a usar ferramentas. Era sobre aprender a ter paciência comigo mesma, a confiar no processo. E, sem perceber, era também sobre aprender a confiar em Tiago. Houve uma tarde em que tentei serrar uma tábua, mas minhas mãos escorregaram. O barulho foi alto, e meu coração disparou. Tiago se aproximou rapidamente, segurando a madeira com firmeza. O gesto foi seguro, protetor. Nossos olhos se encontraram de perto, e por um instante esqueci como respirar. Ele não disse nada. Apenas ajeitou a ferramenta e me mostrou como segurar com calma. Mas aquele silêncio cheio de intensidade falou mais do que qualquer palavra. Eu saí da oficina naquele dia com uma mistura de nervosismo e alegria. Caminhei pela vila debaixo de um céu cor-de-rosa, ouvindo as crianças rindo ao longe. Dentro de mim, algo estava crescendo, delicado, mas forte. E foi assim que percebi. Não era apenas sobre consertar um armário ou aprender a trabalhar madeira. Era sobre reconstruir a mim mesma. E, de algum modo, Tiago fazia parte desse processo. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando, até onde isso poderia me levar? A cada dia que passava, eu me sentia mais enraizada naquela pequena vila do Alentejo. Já conhecia os vizinhos, os costumes, até o ritmo do sino da igreja, que marcava as horas de forma quase ritual. Mas, acima de tudo, começava a conhecer melhor a mim mesma. Grande parte disso se devia às tardes na oficina de Tiago. O cheiro de madeira e verniz já me parecia familiar, quase como um perfume que ficava impregnado na pele. Eu chegava sempre com um misto de ansiedade e expectativa, porque nunca sabia como seria recebido. Ele não era do tipo que abria as portas com sorrisos largos, mas seu jeito reservado me atraía ainda mais. Naquela tarde, diferente das outras, encontrei-o sentado num banco de madeira, olhando para uma peça antiga. Não estava trabalhando, apenas observando, como se buscasse algo que não estava ali. Quando me aproximei, ele suspirou fundo. Era da minha mãe, disse, sem que eu perguntasse nada. Ela usava esse baú para guardar cartas e fotografias. Sentei-me ao seu lado em silêncio. Sabia que, se ele falava, era porque precisava. Quando meus pais se foram, pensei em vender tudo. Mas essa oficina me segurou. É o que resta deles. Olhei para o baú, marcado pelo tempo, e depois para Tiago. Seus olhos, que sempre me pareceram tão firmes, agora traziam um brilho diferente, quase vulnerável. Deve ser difícil carregar tantas lembranças aqui, murmurei. Ele deu de ombros, como se quisesse parecer indiferente, mas a rigidez não convencia. Percebi que, por trás daquela força silenciosa, havia feridas profundas. E, de alguma forma, isso me aproximava ainda mais dele. Nos dias seguintes, começamos a conversar um pouco mais. Sempre entre pausas longas, como se cada palavra tivesse que ser escolhida com cuidado. Eu falava sobre minha vida em Lisboa, sobre como a pressa e as expectativas me sufocavam. Ele ouvia, atento, e às vezes deixava escapar um comentário breve, mas certeiro, como se me enxergasse melhor do que eu mesma. Houve uma tarde em que a chuva caiu forte sobre a vila. O telhado da oficina batia como um tambor, e ficamos presos ali por horas. Eu observava as gotas escorrendo pela janela, enquanto Tiago lixava uma peça com movimentos calmos. O tempo parecia suspenso. De repente, a energia caiu, deixando o ambiente mergulhado numa penumbra suave. Foi então que ele me ofereceu uma vela acesa, e nos sentamos diante da chama, que dançava discretamente entre nós. Às vezes acho que a vida é como essa madeira, disse ele, quebrando o silêncio. Se não tiver paciência,
Se não respeitar o tempo, tudo se perde. Suas palavras ecoaram em mim. Era como se falasse da oficina, mas também da nossa própria história. E você acha que vale a pena esperar? Perguntei, quase sem perceber. Ele me encarou por um instante, longo o suficiente para que meu coração disparasse. Depois, apenas assentiu com a cabeça. Naquele momento, senti que algo estava prestes a mudar. Não era preciso um gesto grandioso, nem palavras românticas. Bastava o silêncio carregado de significado que nos envolvia. Quando a chuva finalmente cessou, já era noite. Caminhei até minha casa com a sensação de que a oficina havia se tornado muito mais do que um lugar de aprendizado. Era como se ali estivesse o ponto de partida de uma nova versão de mim. Mas, ao mesmo tempo, havia um medo sutil. Porque quanto mais me aproximava de Tiago, mais temia o que poderia acontecer se esse elo fosse quebrado. Naquela noite, ao deitar, fiquei lembrando do brilho nos olhos dele diante do baú da mãe, das palavras ditas à luz da vela, do silêncio que parecia dizer tudo. E uma pergunta não saía da minha mente. Até onde o destino permitiria que essa história fosse? Os dias na vila seguiam seu ritmo tranquilo, mas dentro de mim tudo parecia cada vez mais intenso. Eu já não precisava de desculpas para visitar a oficina. Era quase natural aparecer ali, sentar-me em um canto e observar Tiago trabalhar. Havia algo reconfortante na maneira como ele transformava a madeira bruta em algo útil e belo. Com o tempo, a oficina deixou de ser apenas um espaço de aprendizado. Tornou-se um refúgio, um lugar onde eu podia ser eu mesma sem máscaras. Tiago, com seu silêncio e seus gestos simples, me fazia sentir segura de uma forma que eu jamais havia experimentado. Mas, justamente quando comecei a acreditar que finalmente havia encontrado um novo rumo, a vida mostrou que nunca é previsível. Tudo começou numa manhã ensolarada, quando fui até a oficina como de costume. Bati à porta, mas não houve resposta. Estranhei. Tiago nunca saía tão cedo sem avisar alguém. Esperei um pouco, caminhei em volta, mas nada. Um aperto inexplicável tomou conta do meu peito. Voltei no dia seguinte. De novo, a porta fechada. Perguntei na mercearia, no café, mas ninguém sabia de nada. Apenas alguns comentários vagos. Talvez tenha viajado, deve ter ido tratar de negócios fora da vila. Mas Tiago nunca tinha mencionado planos de viagem. As horas viraram dias, e o silêncio se transformou em angústia. Eu me perguntava se havia feito algo errado, se minha presença tinha ultrapassado um limite invisível. Mas, no fundo, sentia que havia algo mais. Uma semana depois, encontrei sobre a bancada da oficina uma pequena caixa de madeira, deixada aberta. Dentro, havia uma carta dobrada. Reconheci a caligrafia firme de Tiago. Com as mãos trêmulas, abri o papel. Inês. Sei que pode parecer repentino, mas precisei ir. Há coisas do meu passado que ainda não terminei de enfrentar. Não podia arrastar você para isso. A oficina ficará aqui, esperando. Como eu espero que você entenda. Tiago. As palavras me cortaram como uma lâmina. Havia tanto dito e, ao mesmo tempo, tanto não revelado. Quais segredos eram esses? O que ele não queria que eu soubesse? Naquele instante, compreendi duas coisas. Primeiro, que Tiago tinha se tornado parte de mim de um jeito irreversível. Segundo, que o destino havia mudado nossos planos, deixando-me em suspenso entre a esperança e o medo. Nos dias seguintes, continuei a visitar a oficina. Sentava-me ali, entre o cheiro de madeira e silêncio, tentando encontrar respostas. Às vezes fechava os olhos e quase conseguia ouvir o som das ferramentas, como se ele ainda estivesse por perto. Mas a verdade é que Tiago se foi. E tudo o que restava era dúvida. Voltaria algum dia? Ou nossa história havia sido apenas uma chama breve, destinada a se apagar antes mesmo de arder por completo? Na última noite antes de escrever estas palavras, sonhei com ele.
Estava na oficina, me observando com aquele olhar intenso, sem dizer nada. Acordei com o coração disparado, como se o sonho tivesse sido um aviso. Agora, enquanto escrevo, sinto que algo está prestes a acontecer. Não sei se é a sua volta, ou se o destino prepara outra surpresa. Mas de uma coisa tenho certeza: nada será como antes. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.